Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, tenham aí descansado, né, com as suas famílias e estejam então prontos para recomeçar a luta diária, né? Bom, para mim, o final de semana é sempre o tempo de recarregar as minhas baterias, né? Mas também é o tempo de ler com calma. Eu sempre procuro retomar alguma leitura que está parada, que eu fui obrigado a abandonar por causa do excesso de trabalho, né? Ou eu procuro ler algo que me parece aí, por qualquer motivo, importante. Esse final de semana, por exemplo, eu avancei bastante na releitura do Hamlet, do Shakespeare, né, que eu li há muitos anos, e li também uma ótima introdução a uma novíssima edição, uma novíssima tradução da Eneida, do Virgílio, né? E comecei a reler também o poema. Tá? Essa novíssima tradução saiu este ano, aqui acho que em junho, julho, em Portugal. E foi aqui, eu não sei se é um rapaz que me acompanha no Instagram que me falou, ou ele também está aqui no Telegram, mas foi ele que me alertou que tinha saído uma nova tradução feita pelo professor Carlos Ascenso André, que é aí um latinista, né, um professor, um doutor em literatura latina da Universidade de Coimbra. E, bom, eu fui atrás, claro, eu já quando são essas coisas assim, eu vou atrás e, bom, e eu comecei a ler e a tradução me pareceu excelente, tá? Por quê? Porque a tradução não fica aí tentando engessar os versos na forma original, tá? Mas ela dá preferência, né, à compreensão do texto. Tá? Aliás, o Carlos Ascenso André é um tradutor experiente, assim, ele já traduziu muitos livros do Ovídio, por exemplo. Né? Bom, mas já que eu estou elogiando aqui a tradução, né, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Né? Eu sei que tem muita gente que fica brava comigo quando eu falo o que eu vou dizer aqui, mas não tem problema nenhum. Ficar bravo é um direito de todo mundo tem. Né? Assim, eu acho engraçado esse pessoal purista que defende que em tradução você precisa tentar preservar tudo, né? Forma e conteúdo. Bom, mas acontece que assim, essa turma que diz isso, né? Essa turma não é realista, tá? Por quê? Porque eles não percebem, né, que o que funciona com a língua latina, né, o que em latim é um verso claro e objetivo, né, tudo mais, quando é traduzido em português ou em qualquer outra língua moderna, bom, é inevitável, é inevitável. Se você quiser preservar a forma, né, ou se você der mais importância para a forma do que para o conteúdo, você vai gerar confusão. Né? A tradução vai ficar de alguma forma incompreensível. Né? Exatamente por quê? Porque o tradutor precisa, para preservar a forma, ele precisa contorcer a frase de língua portuguesa. Ou seja, ele precisa criar uma frase, né, em língua portuguesa cuja ordem dos elementos fica muito difícil de entender para o leitor comum. Tá? Então, na verdade, é impossível passar para outra língua tudo o que em latim você consegue elaborar em termos formais da linguagem, em termos de som, de rimas, de ritmo, de estrutura do verso, né? E, ao mesmo tempo, ter um texto que seja compreensível. Não dá, é impossível fazer tudo. Tá? E outra coisa, a gente não pode esquecer que o texto,
A obra literária, ela nunca está apartada da cultura em que ela surge. Ou seja, certos tipos de versificação na cultura latina, na cultura grega, eram comuns, tá? Eram repetidos pelo povo da mesma forma que hoje todo mundo sabe e decora aí umas cançõezinhas do Caetano Veloso ou do Chitãozinho e Chororó, tá? Eu sei que a comparação, eu sei que a comparação é desproporcional, tá? Mas é exatamente isso, tá? É, vamos imaginar uma situação inversa, tá? Vamos imaginar que as crianças aqui no Brasil, né, em casa, nas escolas, com os amigos, na internet, na TV, vivessem aí numa cultura que privilegiasse a forma do soneto. Tá? Nós fôssemos uma nação de sonetistas, né? Tivéssemos sonetistas aí fantásticos, né? Não que escreveram há 100 anos ou há 200 anos, não. Sonetistas hoje, né? Declamando seus sonetos na internet, na televisão, né? E nós tivéssemos concursos públicos de sonetos, né? E todo mundo participasse dos concursos e fosse transmitido em rede nacional, né? Exatamente como os gregos faziam com Homero. Bom, daqui 1000 anos, os sonetos que sobrassem e fossem traduzidos numa outra cultura completamente diferente da nossa, bom, garanto para vocês, os tradutores não conseguiriam repetir nessa outra civilização, nessa outra língua, exatamente os mesmos padrões rítmicos, as mesmas rimas internas e externas, e não conseguiriam repetir nem mesmo certas ideias que são próprias da nossa cultura. Tá? Então, assim, o Homero, na cultura grega, bom, ele era mastigado, repetido, cantado e discutido desde a infância. Tá? Agora, não dá para você pegar aquela forma original do verso homérico, traduzir e achar que aquele ritmo, que aquela ordenação forçada que o tradutor purista fez em língua portuguesa, bom, que aquilo vai ser facilmente absorvido pelos leitores modernos. Né? Não tem jeito. Quer dizer, há um abismo separando nós e os gregos. Né? Bom, então o que uma pessoa sensata faz? O tradutor sensato, ele pensa assim, bom, é mais importante que o leitor contemporâneo de língua portuguesa conheça primeiro a história, a mensagem. É mais importante que o leitor moderno se empolgue com a mensagem, se encante com a história, seja seduzido pelas imagens, pelos personagens, pela trama que o Virgílio criou, seja seduzido inclusive por algumas figuras de linguagem que são, sim, traduzíveis. Tá? Isso num primeiro momento, num nível básico. Depois, quando esse leitor já estiver aí fisgado, né, pelo Virgílio, já estiver aí apaixonado pela Eneida, né, quem sabe se ele não se dedica a estudar latim e vai então conhecer o texto original. Né? Bom, e mesmo que ele não venha a dominar o latim, não tenha interesse nisso, bom, pelo menos lendo uma boa tradução, né? Uma tradução que privilegie o conteúdo, ele teve então a sua imaginação profundamente transformada e ampliada com a Eneida, né? Com o comportamento e os valores de Enéas, com todas as cenas que acontecem ali, com todos os sentimentos que são expressos ali, que se debatem naquela história. Né? Quer dizer, o próprio Carlos Ascenso André, né, na introdução que ele faz nessa edição nova da Eneida, ele diz claramente, ele diz assim, é impossível verter para o português a imensa riqueza e beleza dos versos de Virgílio. Tá?
não o consente, desde logo, a enorme diferença entre as línguas, pese embora o fato de a nossa se filiar ao latim. Mas é inalcançável em português a concisão da língua latina, como é inalcançável, por isso mesmo, todo o poder de sugestão que as palavras latinas muitas vezes contêm. Tá? E ele diz mais, olha só o que ele fala. Somemos a tudo isso as características prosódicas da poesia latina, a estrutura rítmica, a arquitetura do verso e da frase, e, como se já não fosse pouco, a diferença da massa fônica e da potencialidade imagética, determinantes uma e outra em poesia. Agora, vejam só, quer dizer, percebam que constatar esses limites da tradução não significa que o tradutor vai fazer tudo de qualquer jeito, ou que a tradução vai ser forçosamente superficial. Né? Não é nada disso. Né? A tradução do Carlos Ascenso André, por exemplo, é em versos. Né? As figuras retóricas, né? Bom, elas foram em grande parte preservadas. Ou seja, os elementos estilísticos que o Virgílio utilizou estão parcialmente na tradução. Né? E ele também tentou, em termos de sonoridade, né? O Carlos Ascenso André também tentou sempre fazer uma aproximação com o original latino, ainda que que essa aproximação seja irrealizável de maneira plena. Tá? Agora, um exercício interessante para quem quer se aprofundar nessas questões é comparar essa nova tradução da Eneida, pelo Carlos Ascenso André, né, que foi publicada aí pela editora Cotovia de Portugal, comparar essa tradução com a tradução do Carlos Alberto Nunes, né, que está publicada aqui no Brasil pela editora 34. Né, e começar comparando, inclusive, as justificativas que são apresentadas nas duas introduções. Tá? Quer dizer, a introdução de Portugal é assinada pelo próprio tradutor. Né? A do Brasil é assinada pelo organizador da edição, o João Ângelo Oliva Neto. Né? Então, assim, esse exercício vai permitir que vocês comecem a compreender não só esse universo das traduções, né? Não só tudo que está em jogo a cada opção que o tradutor faz, né? Mas também, quer dizer, é uma forma de vocês se aprofundarem um pouco mais no texto do Virgílio, né? No estilo do Virgílio, né? E conhecer esse poema incrível que é a Eneida. Né? Quer dizer, de qualquer forma, a solução racional, a solução sensata, segundo o que eu penso, o que eu penso, e o que eu penso não tem valor de lei, é você sacrificar a forma e garantir que o leitor entenda o conteúdo. Tá? É a solução mais didática, mais lúcida e mais lógica, e mais saudável para o leitor médio que jamais vai conhecer o latim. Tá? Quer dizer, nós não podemos condenar o leitor médio a não ter contato com uma tradução legível, compreensível de um texto tão importante. Tá? Mais tarde, vou repetir o que eu já disse. Se esse leitor for seduzido pelos temas, pela história narrada, bom, se ele tiver interesse em ampliar os seus conhecimentos, ele pode estudar latim, pode chegar inclusive a ler a obra no original. Tá? Quer dizer, é por esse motivo que eu sempre defendi, quando se trata das obras do Homero, sempre defendi a leitura das traduções do Frederico Lourenço, né? As traduções que ele fez para da Ilíada e da Odisseia, que estão publicadas aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Né?
E o Frederico, inclusive, é um tradutor lá de Portugal, né? Sempre preferi essa tradução do Frederico do que aquela confusão, muitas vezes ilegível, muitas vezes incompreensível, do Carlos Alberto Nunes, tá? Que era um homem, sem dúvida, extremamente erudito, mas que, nossa, assim, ele consegue complicar as coisas, tá? E, inclusive, ele faz a mesma coisa com o Shakespeare, né? Quer dizer, ele transforma o Shakespeare aí num autor que você precisa ler com uma lupa e usar aí mais 3 dicionários, se você quiser entender alguma coisa, tá? Isso, assim, não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ler aqui o início das duas traduções. Primeiro, vou ler o início do poema na tradução brasileira, do Carlos Alberto Nunes, publicada pela Editora 34. E depois vou ler a nova tradução portuguesa, feita pelo Carlos Ascenso André e publicada pela Editora Cotovia, tá? Assim vocês ouvem e vocês tiram as suas próprias conclusões, tá certo? Ou pelo menos ficam conhecendo um pouco mais esse poema incrível, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o início do livro 1 aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes. As armas canto e o varão que, fugindo das plagas de Troia por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro e de Lavínio nas praias. A impulso dos deuses, por muito tempo nos mares e em terras vagou sob as iras de Juno, guerra sem fim sustentou, para as bases lançar da cidade e ao Lácio os deuses trazer. O começo da gente latina, dos pais albanos primevos e os muros de Roma altanados. Tá? Então, assim, esse é o comecinho aí do Carlos Alberto Nunes. Tá? Agora vamos ler aqui o mesmo trecho na tradução do portuguesa do Carlos Ascenso André. Canto as armas e o guerreiro, o primeiro que de terras de Troia, em fuga aos fados, alcançou Itália e as praias de Lavínia, sem tréguas baldeado por terra e por mar, por obra de deuses, em razão da fúria sempre viva da terrível Juno. E que também muitas tormentas em guerras padeceu, até fundar a cidade e introduzir os deuses no Lácio, de onde vem a nação latina e nossos pais albanos e as altas muralhas da grande Roma. Ah, é isso. É isso, meus caros. Muito bem. Olha, por hoje está ótimo, hein? Por hoje está perfeito. Um bom início de semana para vocês e tudo de bom. Vamos em frente, hein?